Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live D20, onde aos domingos a gente fala sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a ter aí um ótimo controle do diabetes e a conviver melhor com o diabetes. Na live D20 de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de quem é a diabetes para você. Né? Eu participo de vários grupos, né, de pessoas com diabetes e é muito comum as pessoas normalmente acabarem apelidando, né, o diabetes de alguma forma, de Bete ou diabetes, né, alguma coisa assim, tentando de certa maneira fazer algum tipo de brincadeira ou tentar amenizar um pouco talvez o impacto que cause, né, para a pessoa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de diabetes, o que é o diabetes para você, é um desafio muito grande isso para a gente, porque é uma mudança normalmente muito radical na vida das pessoas, né? É uma coisa que é bem, a gente tem que deixar bem claro aqui: ninguém escolheu ficar com diabetes. Comigo não aconteceu, tinha lá 8 anos de idade quando fui diagnosticado e não saí pedindo, eu quero ficar com diabetes. Isso não existe. Né? E é pior ainda quando a pessoa tem diabetes mellitus tipo 2, porque viveu boa parte da vida dela, comendo de tudo, tendo uma vida super tranquila, de repente tem lá o diagnóstico de diabetes e que exige naturalmente uma mudança radical na sua vida, no seu comportamento. Por que mudança radical? Porque muitas vezes a pessoa, primeiro, está acima do peso. Está acima do peso porque já não está fazendo exercício, gosta de comer um pouco mais, de curtir a vida, e de repente você tem que dar uma freada nisso. Então é uma mudança muito brusca. E a gente sabe que qualquer mudança para o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central, ele vai reclamar demais. Ele vai fazer de tudo para que você não consiga mudar. Essa é a realidade. Nosso corpo ele quer, o nosso sistema nervoso central ele quer que o nosso sistema fique ali em homeostasia, né, que é em estado de equilíbrio, e sem o menor estresse possível. Então, o exercício é estresse, então não vai fazer exercício. Ficar sem comer é uma coisa muito traumática para qualquer pessoa. Né? Ficar sem comer, sim, sem dúvida alguma. Mas quando você faz isso por opção, fala, não, vou fazer um momento de jejum, eu vou controlar o que eu estou comendo por vontade própria, é uma situação. Agora, quando isso aí é imposto para você, aí é outra. De qualquer maneira, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que realmente trazer para essa conversa nossa é que ninguém escolheu ficar com diabetes, isso é verdade. Só que a partir do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, a gente tem que aprender a conviver com a diabetes. Chamando ela de Bete, de diabetes, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque é uma maneira bem humorada da gente, né, de às vezes brincar, falar, a diabetes tá meio brava hoje, né? Então, assim, quem é, né, esse personagem que muitas vezes as pessoas criam, né, que eu vejo aí serem criados nos grupos de pessoas com diabetes, de uma maneira meio, né, assim, brincalhona, né, de se referir ao diabetes, mas eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa ter muita consciência disso, né, ao longo do tempo, principalmente convivendo com diabetes. Então, assim, diabetes ninguém quer ter, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente tem que entender que sempre a diabetes vai estar conosco. E a gente tem que aprender a lidar com essa situação. É uma situação semelhante, às vezes, que eu fico, né, eu já ouvi várias pessoas conversarem também a respeito, né? Quando você abre uma empresa, você vai ter, de alguma maneira, que coletar impostos. E o governo vai ser uma espécie de sócio, né? Que você acaba tendo, assumindo aí o compromisso, já que você abriu um CNPJ, né? Você vai iniciar uma empresa. Então, quer dizer, é um sócio que você quis? Você quer ficar tirando dinheiro, ficar passando para o governo? Sem dúvida alguma, não. Né? Não quer, mas é assim que funciona. Então a gente tem que entender que a questão relacionada ao diabetes, por isso que eu perguntei quem é o diabetes para você. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas, de certa maneira, bastante revoltadas, né, com a situação, que isso na verdade é uma coisa muito ruim para o próprio tratamento, porque quando a gente faz alguma coisa totalmente contrariado, isso atrapalha muito. E a gente sabe que o nosso comportamento, né, o nosso estado emocional, quer dizer, você estar bravo, você estar preocupado, você estar triste,
normalmente liberam hormônios que vão fazer com que o corpo forneça uma maior quantidade de glicose para o sangue. Isso atrapalha o nosso controle aí da glicemia e, sem dúvida alguma, vai atrapalhar a médio e longo prazo o tratamento também, já que as glicemias capilares que a gente tem ali, ou as variações que a gente vai ter aí durante o dia, o quanto vai se distanciar, né, do que é considerado aí o alvo, tanto para cima como para baixo, ele vai impactar de alguma maneira o nosso tratamento, ou mesmo a nossa qualidade de vida. Então eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que teve o diagnóstico de diabetes, a gente vai ter que aprender a conviver com o diabetes. Como você vai conviver? Esse é o desafio que a gente tem. Tem dias, outro dia eu estava até falando para a Estela, para minha esposa, falei, às vezes eu fico imaginando que o diabetes acaba às vezes sendo, para mim, aquela criança mal criada, porque eu uso o sistema de infusão contínua e pelo sensor a bomba fica sinalizando quando tem alguma situação de tá com pouca insulina fazendo efeito ou tá com alguma medida que está indicando hiperglicemia ou hipoglicemia, ela começa a vibrar. E se você não for ali e acionar o botão, ela começa a disparar um alarme. Então, quer dizer, isso é uma coisa que, muitas vezes, em alguns momentos, você está tranquilo. Você percebeu que vibrou ali, você vai lá dar uma olhada, faz o ajuste que precisa ser feito, toma conhecimento do que está acontecendo. Mas tem momentos que você está concentrado trabalhando. Tem momentos que você está, no meu caso, estou muitas vezes em campo dando aula. Estou dando uma palestra e você tem que parar, não interessa. É aquela criança que fica puxando a sua roupa e fala, tô aqui, presta atenção em mim, quer dizer, faz alguma coisa. Querendo ou não, você tem que fazer. Então eu acho assim que isso é uma coisa que cada um de nós tem que no nosso dia a dia aprender a conviver, né, com esses desafios, porque é um desafio. Tem dia que você tá bem, você tá de boa, você fala, pô, legal, aumentou a glicemia, legal, vou lá, controlo a minha alimentação, faço um pouquinho mais de exercício, se for diabetes tipo 2, se for tipo 1, aumenta um pouquinho lá a insulina, dá uma controlada no que está comendo também, faz um pouquinho mais de exercício e a gente vai se adaptando. Mas tem dias que a nossa agenda muitas vezes não permite. Você está o tempo inteiro contra o relógio. E muitas vezes o que acontece? Você ainda tem que parar para ficar medindo glicemia porque não está se sentindo bem, porque deu um problema, porque deu outro. Realmente é uma situação bastante estressante para a gente. Então a gente tem, na verdade, duas situações que vão ser... Você vai ter que tomar uma posição em relação a isso. Né? Que é, ou eu pego e paro realmente o que eu estou fazendo, não importa, eu pego e paro e vou tomar a providência que eu preciso tomar em relação ao meu tratamento, ou então a gente pega e meio que abandona. Quando você toma essa decisão de, a hora que der eu meço a glicemia, não vou medir agora, deixa, depois eu vejo, é um problema muito sério, porque com essa situação você vai ficar mais tempo em hiperglicemia, ou então, se for uma situação de início de hipoglicemia, a tendência natural é cada vez ficar mais grave. E isso a gente sabe, o desconforto que traz para nós que convivemos com diabetes, como além do desconforto ainda pode colocar a sua vida em risco. Porque por incrível que pareça, a médio e longo prazo, o que pode agravar a vida de quem tem diabetes por ter um baixo controle metabólico é realmente a hiperglicemia. Agora, o que tem maior risco de morte para quem tem diabetes é a hipoglicemia. Então, a hipoglicemia é uma coisa muito complicada. Muitas vezes a gente, mesmo tendo diabetes, fala assim, não, eu não posso ficar hiperglicêmico. Então, começa muitas vezes a tentar controlar demais a glicemia e vai para o outro extremo. Em vez de ficar hiperglicêmico, começa a ficar hipoglicêmico. E a hipoglicemia ela traz, sim, desconfortos iniciais com glicemias ali menores do que 70 mg por decilitro, mas a partir do momento que a glicemia fica menor do que 54 mg por decilitro, fisiologicamente a gente tem aí alterações muito importantes no nosso corpo, principalmente relacionadas à parte cognitiva, quer dizer, ao nosso pensamento. Você começa a esquecer de palavras, muitas vezes a visão fica duplicada, você começa a ter alterações na sua coordenação motora, por isso que o risco de você morrer. Se você está dirigindo, você vai falhar na direção. Se você estiver de moto, que eu sempre faço, eu estou de moto para cima e para baixo, é um risco muito grande, porque você põe a sua vida em risco e a de terceiros também. Ou mesmo que você esteja a pé. Normalmente você vai atravessar uma rua, você vai ficar esperando ali, vendo mais ou menos os veículos que estão vindo, calcular o tempo para poder atravessar. E aí o que acontece?
você perde esse domínio espaço-temporal. E a sua coordenação motora ela também está alterada. E aí o que acontece? Você não calcula bem a distância para poder atravessar, de repente você está atravessando, sua perna falha e você cai, aí a situação realmente pode se agravar, inclusive te levando aí à morte. Então é algo realmente extremamente perigoso e que a gente precisa sim tomar cuidado para que não aconteça conosco. Então, o controle do diabetes, né, independente de como você enxerga o diabetes, uma coisa que eu percebo muito, que existe também o outro extremo, né, essa questão da gente cuidar mais ou menos, ou cuidar realmente demais. O cuidar demais é uma situação bastante estressante para quem tem diabetes também. Porque o que acontece? Principalmente a criança, quando tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, os pais se desesperam, ficam muito preocupados. Primeiro porque é uma situação que eu sempre ouço às vezes as pessoas comentarem e falar, poxa, o diabetes ele tinha que ter nomes diferentes para os diferentes tipos de diabetes e não o mesmo nome. Realmente é verdade, porque na cabeça das pessoas a interpretação ela é muito confusa. Então, uma criança com diabetes, as pessoas já começam a falar de situações de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 que não tiveram um bom controle. Então, vai falar que a pessoa ficou cega, teve problema renal, teve amputação e por aí vai. Sendo que no diabetes mellitus tipo 1 isso aí não é uma situação frequente. Então, existe toda essa confusão, realmente porque o nome é o mesmo, né? Apesar da fisiopatologia ser totalmente diferente, é uma alteração que também leva a uma hiperglicemia, mas por caminhos totalmente diferentes no nosso organismo, por isso as diferenças aí nos tratamentos e assim por diante. Mas essa situação da família muitas vezes querer controlar demais ou ficar muito preocupado, eu percebo que para quem convive com diabetes, realmente é um desafio bastante grande, porque as pessoas falam assim, poxa, mas a minha família fica toda hora querendo perguntar quanto está minha glicemia, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, fica todo mundo me fiscalizando. A gente tem que entender que isso é uma situação normal, porque quando a gente gosta, a gente cuida. Só que ao mesmo tempo que as pessoas querem cuidar ou se preocupam com você, elas têm pouco conhecimento técnico do que é o diabetes, de como é o tratamento de quem tem diabetes. Porque uma coisa é muito clara na cabeça das pessoas. Quem tem diabetes, naturalmente tem hiperglicemia. Mas quem tem diabetes e é tratado, não vai ter naturalmente hiperglicemia. Muitas vezes tem episódios de hipoglicemia. Mas na cabeça das pessoas de uma maneira geral, que conhecem pouco o tratamento ou como é realmente a divisão dos tipos de diabetes, as diferentes alterações no organismo que levam à hiperglicemia, entendem que quem tem diabetes não pode comer doce. Muito pelo contrário, porque se você está fazendo um episódio de hipoglicemia, se você for corrigir com outros alimentos, que não seja um alimento que tem uma quantidade de glicose adequada ali, que chegue rapidamente no sistema, a sua vida pode estar em risco, como eu acabei de falar há pouco. Então são situações que a gente tem sim que, como pessoas que convivem com diabetes, para que o diabetes não tenha um peso muito grande para você mesmo, a gente precisa educar as pessoas que estão próximas a nós, principalmente os nossos familiares. As pessoas têm muito medo e, claro, te amam, por isso que estão extremamente preocupados e toda hora a gente vai lá, mede a glicemia. A Estela, a gente tá casada há mais de 20 anos e não tem uma vez que se ela me vê medir a glicemia, ela fala, e aí, quanto tá? Tá tudo bem? Quer dizer, é uma coisa... E eu meço a glicemia 8 ou 10 vezes por dia, isso é comum, faz parte do meu tratamento, faz parte da minha rotina. Então são situações que a gente vive e a gente tem que aprender a conversar com os nossos familiares, a entender essa situação do diabetes. Ele está instalado no nosso corpo, não tem... a gente tem que aprender a lidar com essa situação. É o que eu sempre falo para você, a gente consegue controlar o diabetes se apoiando nos 3 pilares do tratamento. Se você começar a cuidar de um ou de 2 pilares, você normalmente vai ter aí algum problema relacionado a isso. Porque não adianta nada fazer bastante exercício, mas comer demais. A tendência natural é você ficar mais tempo em hiperglicemia, principalmente depois que você comeu. Outra situação que a gente tem aí, que é bastante grave,
é quando não se faz o ajuste adequado ao medicamento. A gente tem que entender que o tratamento que a gente recebe, né, a prescrição, tanto do antidiabético oral, como da insulina, ou das insulinas, ou a associação dos antidiabéticos orais, ou mesmo antidiabéticos orais e insulina, ele é feito para aquele momento. Durante um período, você pode mudar a sua rotina. Por exemplo, hoje você está fazendo bastante exercício, de repente você teve alguma lesão, algum problema, mudou o trabalho, alguma coisa, e caiu muito o seu nível de exercício. O seu tratamento ele precisa ser revisto, principalmente o tratamento medicamentoso. Ou mesmo, é comum, dependendo da situação, a pessoa ganhar um pouco mais de peso, ou perder um pouco mais de peso. Isso também vai impactar no tratamento do diabetes, principalmente na parte do tratamento medicamentoso. Então a gente tem que entender, como pessoas que convivem com diabetes, que o nosso tratamento, de acordo com os pilares no tratamento, né, a parte medicamentosa, a alimentação, o exercício, a própria educação em diabetes, que a educação em diabetes ela traz para a gente esse conhecimento, a gente entender como cada um dos pilares do tratamento vão impactar no nosso tratamento, no nosso resultado ali final, como também qualquer alteração em um dos pilares, ele vai impactar os outros pilares no tratamento, de maneira positiva ou às vezes negativa, precisando de ajustes, tanto para cima como para baixo. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para nós que convivemos com diabetes, que se para você, né, você entende que o diabetes é uma coisa muito pesada, eu não posso isso, eu não posso aquilo, entenda que quanto mais você distribuir a responsabilidade no tratamento, o que é distribuir a responsabilidade? Colocar um pouco de responsabilidade em cada um dos pilares. Nunca perder de vista, inclusive não só perder de vista, como dar mais importância à educação em diabetes. A educação em diabetes é o que vai fazer você entender cada um dos pilares. Nossa, quando eu como um determinado alimento, eu percebo que realmente aumenta um pouco mais. Mas se eu comer esse determinado alimento, que eu gosto tanto, e aumentar um pouco o tempo que eu faço de exercício, eu já percebo que a glicemia se mantém muito parecida. Então, isso são situações que são importantes para a gente. E outra, o nosso dia a dia, cada dia, nosso corpo está de um momento, está de um jeito. Um dia você está mais feliz, outro dia você está mais triste, outro dia você dormiu mal já à noite, acorda de manhã de mau humor. Tudo isso impacta na nossa glicemia. Só que não é porque um dia ficou com a glicemia difícil de ser controlada que você vai manter esse padrão. Cada novo dia é um novo desafio para a gente. Tem dias que a gente consegue ter uma glicemia super legal, com poucas variações, e tem dia que a gente tem uma glicemia toda bagunçada. Faz parte, porque a nossa vida está acontecendo. A todo momento estão acontecendo coisas boas e coisas ruins na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Então, entenda, né? Quem é o diabetes para você? Né? Que foi a pergunta que a gente fez hoje aqui para ser respondida na live D20 de hoje. Entenda que diabetes é algo que está com você, continua com você. Você tem que aprender a lidar com isso, porque aonde a gente for, a diabetes estará conosco. Se você estiver feliz, ela também vai estar. Se você estiver triste, ela também vai estar. Então, é algo que a gente precisa aprender a lidar com, né? Ter um bom convívio. Como a gente convive bem com o diabetes? Se apoiando aí nos diferentes pilares do tratamento. Essa é a parte que eu conheço e venho praticando, né? Porque com todo esse tempo que eu tenho de diabetes, em mais de 40 anos convivendo com diabetes mellitus tipo 1, já fiz tudo quanto é tipo de tratamento, quando teve as mudanças das insulinas, vindo aí as insulinas com os análogos de insulina humana, isso foi uma coisa muito boa para a gente. Hoje a gente tem um certo conforto, porque há muitos anos atrás a gente não tinha nem como monitorar direito como estava o nosso tratamento, ou a própria nossa a glicemia. Hoje a gente tem esse recurso, né, independente aí de, às vezes, não ter condição de ir lá comprar ou usar sempre, mas existe o recurso. Naquela época não existia, você podia ser milionário e não tinha nada para você usar. Então, isso é algo que facilita para a gente, né? A gente sabe que a gente tem, né, um suporte da parte do próprio governo, então tem aí alguns recursos que você pode utilizar para conseguir esse apoio, isso é importante, né? Para que o tratamento que você tenha, sempre, isso é uma coisa que eu gosto muito de reforçar aqui nas lives, principalmente na live D20,
que é a pessoa normalmente fala com relação a essa insulina é boa, aquela não é boa. Isso não é verdade. O que acontece é que para cada momento nós convivendo com diabetes, é necessário um determinado tipo de medicamento, uma determinada combinação, um tipo de insulina, uma associação com outro tipo de insulina, e isso vai variando ao longo do nosso tratamento, ao longo da nossa vida. Porque, como eu falei, a vida acontece. Se, nem no meu caso, né, fui diagnosticado lá com diabetes tipo 1 quando criança ainda, quer dizer, eu tinha que crescer, eu tinha que virar eu estava na fase natural da vida para me transformar num adulto. Né? Hoje eu já estou adulto e estou indo já para a terceira idade. Então, quer dizer, são situações que a gente tem que passar por todos esses processos. Faz parte da nossa vida. E a diabetes vai estar com você. Independente em que momento ela apareceu. Se ela apareceu na sua vida com você um pouco mais velho, você tem que se adaptar. Não deixar de viver. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Às vezes eu vejo as pessoas nos grupos que eu faço parte colocando assim, nossa, estou com diabetes, não consigo controlar. Quem tem diabetes não pode comer nada. Isso não é verdade. Acontece que se você come e não faz exercício e não toma o medicamento direito, realmente você não vai poder comer nada, porque qualquer coisa que você comer vai aumentar a glicemia. Agora, se você controla a quantidade que você precisa consumir, junto com uma quantidade adequada de exercício, junto com um tratamento medicamentoso que está adequado à sua necessidade, sem dúvida alguma você vai ter uma vida muito próxima daquelas pessoas que não têm diabetes. E vai aprender a conviver bem com diabetes. E vai dar para brincar, que eu vejo o pessoal brincando, né? Fala, nossa, a tia Beth hoje tá legal, a tia Beth, isso aqui, ou a Beth, né? Então, acho que é muito legal isso, acho que faz parte da criatividade, né? Numa situação que a gente sabe o quão difícil é, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que sim buscar o conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento salva, mas não só saber receber a informação e não colocá-la em prática, isso pouco vai te ajudar. E que também o exercício, sem dúvida alguma, ele é muito bom para a gente que tem diabetes. Não só exercício, qualquer movimento que você fizer, seja caminhar, seja pegar muitas vezes o cachorro, sair para andar com o cachorro. Às vezes, em vez de ficar usando o elevador direto, usar uma hora ou outra a escada. Isso normalmente ajuda muito, porque qualquer movimento que a gente faz remove glicose do sangue. Independente de ter uma quantidade alta ou baixa de insulina. Então isso ajuda no tratamento, o movimento ajuda. E não ajuda só a controlar a glicemia, isso é uma situação aguda do exercício. O exercício, quando ele é feito com frequência, claro que a gente tem um benefício muito melhor com relação ao tratamento do diabetes, por remover a glicose durante o exercício e depois os receptores de insulina, naqueles grupos musculares que participaram ali do movimento, ficarem mais sensíveis, ou seja, fica mais fácil da insulina sinalizar depois em repouso e remover uma quantidade maior de glicose do sangue. Isso é muito bom. Só que fora isso, a gente faz a manutenção da nossa massa magra, a gente faz a estimulação de liberação de hormônios no nosso corpo, o equilíbrio na parte hormonal, libera substâncias que são importantes para a gente, para manter a calma, como por exemplo as endorfinas, isso é muito importante quando a gente faz exercício. Depois do exercício você diminui ali a adrenalina e começa a liberar endorfinas, você se sente bem, se sente mais feliz, fica menos preocupado, menos apreensivo e sem dúvida alguma isso vai te ajudar. Fora isso, você dorme melhor. Você melhora a sua captação de oxigênio, consegue trazer oxigênio para dentro do organismo e utilizar de uma maneira mais adequada. Então, quer dizer, a sua saúde melhora. Quando a gente faz exercício, quando a gente se movimenta, sem dúvida alguma melhora. E aí você vai falar, professor, mas eu tenho preguiça. A pergunta é, quem não tem preguiça? Todo mundo tem preguiça de fazer exercício. Isso é normal. É normal porque o nosso cérebro ele entende o seguinte, exercício representa o que pra gente? Comer representa prazer. Por isso que a gente gosta de comer. Porque comer é gostoso. É uma delícia comer. Agora, fazer exercício é estresse. É mexer com aquele equilíbrio que está ali no corpo. Você vai quebrar esse equilíbrio. A homeostasia ela vai ser afetada com o exercício. Vai precisar de uma série de alterações no sistema. Quando você vai fazer exercício, precisa aumentar a parte hormonal. Alguns hormônios precisam aumentar. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o fluxo sanguíneo para aquela parte do corpo que está se mexendo mais. Então o sistema circulatório ele tem que dilatar mais os vasos para chegar mais sangue naquela parte e contrair aonde não precisa de tanto sangue.
Além disso, a gente precisa trocar o oxigênio pelo CO2 mais rápido. Então, quer dizer, precisa respirar mais rápido. Fora isso, tem o movimento acontecendo. E quem cuida de tudo isso? O cérebro. Então, quer dizer, para o cérebro organizar tudo isso aí, é um estresse muito grande. Então, é natural que o sistema nervoso faça o quê? Fala, putz, preciso fazer exercício. Ele não vai te dar uma puta vontade de fazer exercício. Isso aí não vai acontecer. Mas você vai perceber que se você começar a ser disciplinado, falar, não, eu vou caminhar todo dia a tal horário, que seja. Chegou naquele horário, você vai lá e cumpre a sua tarefa. Que é o que a gente faz com o nosso dia a dia. A gente não agenda para ir ao médico. Não tem um horário certo para você sair de casa, para ir trabalhar. Um horário certo para passar na escola, para pegar as crianças. Cria a rotina de também fazer exercício. Se você começar a fazer isso, cada vez vai ficando menos difícil você sair do zero, ali do conforto do sofá e começar a se movimentar. E você vai perceber o quanto isso vai te ajudar. Porque quanto mais a gente coloca exercício no nosso dia a dia, menos medicamento a gente precisa. Dá menos vontade de ficar comendo alimento que normalmente é muito doce, muito açucarado, esse tipo de coisa. Então, são situações que sim, aos poucos a gente vai se adaptando. Então, lembre-se, né, que o conhecimento ele salva. Então, se você pensa nessa situação do o diabetes para mim é horrível, não é legal, para mim diabetes é a pior coisa que aconteceu na minha vida, entenda que ele vai estar sempre aí com você. E tem uma maneira muito simples de você conviver com o diabetes, que é cada vez mais aumentando seu conhecimento, né, que faz parte aí da educação em diabetes. Com a educação em diabetes você vai entender o que cada um dos pilares do tratamento, como eles estão contribuindo para o seu tratamento, e que você vai aprender também que é uma coisa que é variável. Uma hora precisa de um pouco mais de medicamento, daqui a pouco precisa de menos medicamento. Uma hora precisa comer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Fazer um pouco mais de exercício, um pouco menos de exercício. Sempre buscando esse equilíbrio entre os três, esse sincronismo entre os pilares no tratamento, sempre regidos aí pela educação em diabetes. Então, eu espero ter te ajudado, não é, com essa informação. Se você de repente está num momento aí meio chato, às vezes a gente fica meio de saco cheio ali do diabetes, mas lembra que existe uma maneira da gente dar uma melhorada nessa situação. Espero ter te ajudado com essa informação. Né? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar, porque a ideia é levar a informação e que essa informação chegue ao maior número de pessoas que realmente estão precisando dela. E você normalmente compartilhando aí, curtindo, faz com que a plataforma aí ajude a entregar para mais pessoas, tá bom? E eu acredito sempre que o conhecimento ele salva, né? E que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!